Olá pessoal, hoje eu vou falar com vocês aqui, explicar um pouquinho sobre as últimas atualizações que eu fiz nas planilhas e vou aproveitar também para tirar algumas dúvidas de vocês de algumas coisas que eu vejo assim que é bem recorrente às dúvidas, algumas funcionalidades. Então eu já vou aproveitar que eu ensino para vocês como vocês aproveitam essa planilha aí da melhor forma possível e da forma mais fácil possível também. Então eu vou começar lá do começo. Desde quando eu falo, gente, liberei uma versão nova da planilha. Qual que é a forma mais fácil? Eu vou mandar geralmente aqui no grupo, vocês podem baixar por aqui. Ou você vem entrar lá no Drive, você vem aqui na descrição do grupo, clica aqui nesse link, modelo de planilhas, e você vai ser direcionado lá para o Drive, né? Dependendo do navegador que você usa, vai aparecer diferente o jeito que aparece aqui. Mas vocês têm que fazer uma coisa só, baixar essa planilha. Não precisa abrir ela. Clicou em cima dela, ou você clica com o botão auxiliar e procura a opção fazer download, ou você procura esse íconezinho aqui dessa setinha para baixo, né? Dependendo do navegador que você tiver, vai ser diferente. Você procura esse ícone e faz download. Eu recomendo que vocês salvem essa planilha no lugar que for mais fácil para vocês pegarem, na área de trabalho, algum lugar que seja fácil para vocês pegarem, porque vocês vão usar muitas vezes essa planilha. Por quê? Quando eu faço a planilha num formato que toda vez que você abrir por esse arquivo, você vai abrir um arquivo novo, zerado, sem erro. Porque o que que acontece? Às vezes você pega, faz a planilha, e aí quando você vai fazer a próxima, quando você vai fazer o próximo cálculo, você aproveita o último que você fez. Não recomendo que façam isso, porque às vezes você apagou uma fórmula sem querer, apagou uma configuração sem querer, e se você pega dessa planilha que você já salvou, ela vai dar problema, você vai continuar repetindo o erro. E se você sempre abre do arquivo, desse arquivo que você está baixando agora, você sempre vai ter um arquivo novo, um arquivo limpo, um arquivo sem erro, e isso vai evitar que você cometa algum erro, até sem querer, lá no cálculo, né? Porque fórmula de planilha, gente, é um negócio assim, muito sensível. Se você coloca um espaçozinho, um ponto final onde não deveria, ela estraga inteira. Então, por isso que eu falo para vocês, põe no lugar fácil que você sempre pega dessa. Então, se às vezes o seu navegador vai jogar ela direto lá para a pasta downloads, é só você ir lá e procurar e copia para um lugar fácil. Ou então vai abrir igual o meu, vai te perguntar onde você quer salvar. Eu vou salvar a minha na área de trabalho. Então, salvei. Agora eu vou lá na área de trabalho para abrir a planilha, né? Então aqui, ó. Sempre que eu abrir, vocês vão ver que vai abrir. Se eu abrir desse arquivo, né, que eu baixei, sempre vai abrir assim, ó, sem título, tá vendo? Isso quer dizer que você abriu um documento limpo, novinho em folha. Então, o que que você faz? Abriu a planilha, salva. Então, eu vou salvar aqui o cálculo que eu vou fazer. Vou pôr aqui o número do processo, você vai colocar o que for bom aí para você achar. Vou pôr aqui processo, tararará, escolher um número qualquer aqui e vou salvar. Se você for lá e abrir aquela planilha de novo, aquela que a gente salvou, ó, tá vendo que ela aparece aqui, ó, sistema de cálculos, que é esse novinho que eu baixei, e o que eu salvei agora. Eu nunca vou usar, nunca vou fazer nada em cima desse processo aqui. Esse processo você fez ele uma vez e acabou. Morreu, você nunca mais abre essa planilha aqui, a não ser que seja para responder uma impugnação. Sempre que você for fazer um novo cálculo, você abre dessa, da original. Vocês vão ver que eu vou abrir outra aqui, ó. Como eu já estou com uma aberta, ó, ele vai mostrar, ó, sem título. Eu ia falar que ia aparecer sem título 2, mas a gente já salvou uma, então vai ficar sem título. Quando abre sem título, você sabe que você abriu uma planilha zeradinha, perfeita, sem erro, com as configurações originais. Tá bom? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, gente, que a gente precisa falar. Eu ensinei todo mundo, eu acho já, como que a gente faz para desproteger a planilha, né? Que vem aqui em ferramentas, clica no cadeadinho e desprotege. Só que eu tenho percebido que desproteger virou a moda, né? E a nossa intenção, gente, não é trabalhar com planilha desprotegida.
Por quê? Pelos motivos que eu expliquei. Você apaga uma coisinha sem querer, muda uma configuração sem querer, e aí às vezes você nem vai ver e aquilo vai prejudicar todo o seu cálculo. Aí você, às vezes distraído, junta ali, imprime, salva, e você nem viu que você fez alguma coisa errada, que somou alguma coisa que não devia, e só porque você desprotegeu e apagou. Então, assim, gente, desproteger a planilha é um negócio que você faz em último caso. Ah, não tem jeito, eu vou precisar mexer em alguma coisa aqui. Beleza, desprotege a planilha. Mas terminou de arrumar o que você precisava, volta lá no cadeado e protege de novo. Então, gente, até para evitar essa questão de desproteger a planilha sem necessidade, eu mudei a forma. Eu coloquei uma senha, tá? A senha para desproteger, ela vai ficar lá nesse menuzinho aqui na ajuda, tá? Você clica aqui em ajuda, a senha tá aqui, ó. Desproteja só o necessário. Copia ela e pronto. Você vai conseguir desbloquear qualquer planilha agora, tá? Mas sempre com isso em mente, gente. Só desprotege se realmente não tiver outro jeito. Se tem alguma coisa aqui, se tá bloqueado, gente, é porque não era para mexer. A gente só vai mexer se precisar. Porque se tá bloqueado é porque tem alguma configuração, é porque tem alguma fórmula, tá bom? Então, terminou, eu desprotegi, né? Terminei, eu vou proteger de novo. Aí você põe senha, não põe senha, fica a seu critério, tá? Mas não deixe a planilha desprotegida sem necessidade, certo? Ótimo, vamos para a próxima coisa. Bom é que eu pergunto para alguém responder, né? Eu mesma. Vocês respondem aí mentalmente. Próxima coisa que eu vejo que tem muita dúvida, a questão da ementa. Eu coloco aqui em cima a ementa e aqui um lembrete. Lembre-se de adaptar a ementa. Vocês vão digitar aqui, gente, aonde eu coloco, digite aqui. Esse de baixo, ele vai sumir sozinho quando vocês digitarem alguma coisa, tá bom? Então, não precisa preocupar com esse lembrete. Mesma coisa naqueles que eu já coloco alguma coisa escrita. Esse aqui do FGTS, por exemplo, já tem uma coisa escrita. E se vocês observarem, no final eu deixo até um ponto e vírgula. Isso aqui é para vocês continuarem escrevendo. Então eu coloquei contratação por tempo determinado, renovação, contrato, procedência. Aí você vem aqui e completa. RPV, por exemplo. Não sei o que você vai colocar. Mas não precisa de você escrever embaixo, tá? Isso embaixo é só um lembrete. Então, vencida essa questão aí da ementa, vamos para a próxima coisa. Eu coloquei aqui, antigamente a gente colocava todos os requeridos na mesma linha, né? Eu coloquei agora 3 linhas para requerido, tá? Para isso aqui, por enquanto não existe ainda, mas está em criação um resumo que eu vou fazer, o que cada requerido vai pagar, para a gente tentar sanar aquela questão daquelas impugnações, principalmente da Goiás Prev, que eles falam que só vão pagar o período inativo, que não vão pagar o período que é ativo. Então, futuramente vai sair um resumo por requerido, tá? Então, é importante que vocês preencham um requerido em cada linha. Aí você me fala, mas Gerli, no meu processo só tem um requerido, sem problemas. Tira as linhas, tá? Ou então, mas o meu processo tem mais de um requerido que tem cálculo, né? Porque às vezes o processo tem 10 requeridos, mas só um foi condenado a pagar. Então a gente tem que observar isso, para quem a gente está fazendo esse cálculo. Ou então, se tiver mais algum, aí é o caso da gente ir lá desproteger a planilha e adicionar mais linhas, tá? Mas fora isso, ou você deixa só um, ou você deixa os 3, se não, guarda aqui, tá bom? Agora, vamos para o próximo, que é o principal motivo de eu estar gravando o vídeo, que é a questão da atualização pela Selic, a questão da emenda 113 de 2021, né, dos cálculos de fazenda pública. Então, antes de explicar a planilha, vou explicar brevemente o que foi essa mudança. Eu coloquei aqui no final da planilha, ó, a fundamentação, tá aqui já, tá? Atualização monetária, nos termos da sentença, tarará, da emenda 113 e da resolução 448 do CNJ.
Então, gente, o que que foi essa... Até hoje a gente tem trabalhado com aquela questão do tema 810 do STF e do 905 do STJ, se eu não me engano. Que era o quê? A gente tinha aquela questão de que a TR foi substituída pelo IPCAE, que deixou-se de aplicar a TR nos cálculos de fazenda pública e passou a aplicar somente o IPCAE, né? É um assunto, a atualização monetária nas fazendas públicas é um assunto bem complicado, cheio de detalhes, cheio de recurso. Então, assim, resumidamente, a gente estava trabalhando com isso. A TR foi substituída pelo IPCAE. Só que quando foi dia 9 de dezembro de 2021, saiu uma emenda constitucional, que é a emenda 113 de 2021. E dentre outras coisas, o que essa emenda disse? Que a partir do dia 9 de dezembro de 2021, seriam aplicados nos cálculos de fazenda pública, independentes da fase processual, se fosse anterior ao precatório ou na fase do precatório, e também independente da natureza processual, se é tributária, se é não tributária, independente da natureza, todos os cálculos da fazenda pública seriam corrigidos pela Selic e apenas pela Selic, sem a incidência de nenhuma taxa de juros. Por quê? Porque a Selic é o que a gente chama de índice híbrido, tá? Então, se tem Selic, não se aplica juros, porque, de certo modo, ele faz os dois papéis. Então, ficou decidido isso. Só que o que acontece? Essa atualização da Selic seria só a partir desse dia, né? Do dia 9 de dezembro de 2021. Só que a gente tem na Fazenda Pública uma série histórica, que é a série histórica de Fazenda Pública Modulada. Não sei se algum dia vocês já ouviram falar sobre essa questão, que é aquela série histórica dos índices da Fazenda Pública. Vai começar lá o RTN, OTN, INPC, tem toda uma série histórica, até chegar nos dias atuais. E essa série histórica, ela é dividida em períodos. Tal período é tal índice, tal período é outro índice. Então, a Selic, ela só veio para modular mais um período. Então, o IPCA ele vai ser aplicado até tal data e mais os juros, que era a atualização anterior, e depois disso, Selic. Aí, o que mudou depois disso? Teve a resolução 448 do CNJ, que, entre outras coisas também, ela mudou a data da aplicação dessa nova forma de correção. Em vez de ser 9 de dezembro de 2021, para não ficar um mês quebrado, a resolução disse que essa atualização pela Selic vai ser a partir do dia 1º de dezembro de 2021. Então, essa é a grande mudança. Como que fica isso na prática? Se eu tenho um processo que, independente da data da sentença ou da data da elaboração do cálculo, independente de qualquer coisa, se ele é um processo de fazenda pública e ele vai seguir essa série histórica. Vou começar com um processo recente, né, que seria de 2009 para cá. Então, ele vai ser atualizado pelo IPCAE, mais os juros que forem condenados lá na sentença, até o dia 30 de novembro de 2021. A partir do dia 1º de dezembro de 2021, eu deixo de aplicar o IPCA mais juros e passo a aplicar somente a Selic, certo? Então, essa é a grande alteração que teve dos cálculos de fazenda pública, das atualizações, tá bom? E como que vai funcionar isso na prática aqui, na nossa planilha? A única coisa que vai mudar na hora de preencher é que agora, em vez de você escolher o índice IPCAE, você vai escolher IPCAE mais Selic. Só isso. O resto, a planilha está apta para fazer. Então, você vai escolher IPCAE mais Selic. E a própria planilha vai fazer a separação dos períodos, tá? Então, você pegou um processo lá que falava que a atualização será pelo IPCAE mais juros variáveis da poupança. Só isso que está escrito na sentença. Ela nem precisa falar que depois vai ter Selic. Você vai
escolher o IPCA mais Selic, escolher a opção juros variáveis da poupança, escolher a opção da forma da contagem de juros, se é fixo ou decrescente, né? Geralmente é decrescente, né? Da citação, existem algumas exceções. Vai colocar o termo inicial do juro, vamos supor que seja 1º de janeiro de 2021, por exemplo. Eu só tenho que digitar no lugar certo. Então, aqui, os juros. Vou dar um exemplo, 1º de janeiro de 2021. E pronto, tá? Vocês vão montar do mesmo jeito. O que a planilha vai fazer? Ela vai atualizar pelo IPCAE até o dia 30 de novembro de 2021. Vai colocar os juros variáveis da poupança da forma que você colocou aqui, do dia 1º de janeiro de 2021 até o dia 30 de novembro de 2021. Depois disso, ela vai atualizar só pela Selic. Para você saber que isso aqui está funcionando, gente, se vocês observarem, quando você coloca aqui um índice qualquer, o INPC, por exemplo, o termo final dos juros vai ser hoje. E se você colocar IPCA mais Selic, o termo final dos juros vai ser 30 de novembro de 2021. Isso aqui é a confirmação para você saber que sua planilha está funcionando para a Selic. Então, vou colocar aqui, né? A gente falou que era da citação. Vou fazer um exemplo. Vamos dizer que esse cálculo aqui, a data da exigibilidade dele seja 7 de fevereiro de 2010, por exemplo. Vou colocar uma diferença qualquer aqui, só para a gente tentar testar. R$1.000. Então, ó, pela o IPCA mais Selic, eu tenho 2.058,71 corrigido pelo IPCA mais Selic e 49,16 de juros de mora. E se eu disser que o termo inicial dos juros, na verdade, é 1º de janeiro de 2022? Não tem juro, tá? Se eu disser que é 1º de dezembro de 2021, vai ter aqui... Então, se eu disser que é dia 1º de dezembro de 2021, não vai ter juros de mora. Mas se eu disser que é dia 30 de novembro de 2021, ele já vai calcular um dia de juro, né? Então, gente, o cálculo, a planilha vai fazer a separação, tá? Vocês não precisam se preocupar. Se eu colocar aqui, por exemplo, se eu mudar agora para INPC, ela não vai calcular direito a atualização, né? Opa, coloquei IPCA. INPC, ela não vai calcular a atualização porque eu não atualizei a planilha. O INPC, gente, ele sempre sai no 11º dia do mês. Então, não tem como eu liberar antes, por isso que a gente tem que ficar voltando. Se eu precisei usar o INPC, eu tenho que voltar a correção da planilha para o mês passado. Então, o mês passado foi 30, né? 30 de abril. Aí ela vai funcionar. Tá bom? Mas é só isso, gente, que mudou. O que mudou para vocês é só que agora vocês precisam escolher a opção IPCA mais Selic. O restante, vocês vão atualizar normalmente, tá? E esses campos de termo final, tanto dos juros quanto da correção, vocês não precisam mexer, porque a gente sempre vai precisar atualizar até hoje, né? É muito difícil acontecer uma situação que a gente precise atualizar até um dia anterior, que não seja hoje. Fora essa questão do INPC, né? Então, assim, não precisa, via de regra, vocês não vão precisar mexer nos termos finais, tá? Principalmente no termo final do juro, porque aqui dentro tem uma formulazinha que vai mudar o juro quando você precisar mudar, quando você for utilizar IPCA mais Selic, tá bom? Então, essa aqui é o motivo da gravação do vídeo, gente, é só isso que vai mudar, tá? Não precisa mexer em mais nada, vai ser só isso. Outra coisa que eu estou fazendo, que em breve todas as planilhas vão ter esse campo, que é uma coisa que vocês haviam pedido,
é o campo próprio para colocar 13º e férias. Então, eu já estou colocando, algumas planilhas já tem, em breve em todas deverá ter, tá? Que é aqui, ó, 13º e férias, tá? O 13º, vocês vão colocar aqui, vai depender de cada cálculo, né? A forma, mas todos vão ter o campo próprio para 13º e férias. Lembrando, gente, que a data da exigibilidade do 13º no estado é sempre o dia 10 de janeiro do ano seguinte. E a data da exigibilidade das férias vai ser a data que tiver lá no contra-cheque, a data que a pessoa tirou as férias. Ou se ela não tirou, se foi indenizada, aí é outra questão, né? Uma particularidade que eu não vou entrar nisso agora. Mas a data da exigibilidade das férias, via de regra, é a data lá do contra-cheque. Se ela tirou férias em fevereiro, a exigibilidade vai ser 10 de março, se for o estado, 5 de março, se for o município, por exemplo, né? Mas todos vão ter. E férias não tem contribuição previdenciária. Então, eu já deixei por padrão marcado como sem incidência, tá? E como não tem contribuição previdenciária, automaticamente não tem abono. Uma outra coisa que eu vejo que surge muitas dúvidas é quando tem essa linha dos 60 salários mínimos, né? Como que preenche isso aqui? Primeira coisa que vocês têm que preencher sobre os 60 salários mínimos é aqui a data, né? A qual período que isso aqui se refere? São 60 salários mínimos, mas nós estamos falando de quanto tempo? Isso aqui foram 5 anos retroativos? Isso aqui foi os 5 anos mais um ano, mais 12 meses, né? Que é o que traz a Lei 2.153. Ou não, esses 60 salários mínimos foi só em um ano. Então, você vai ter que observar lá, cada processo vai ter um período e você vai colocar aqui esse período. A data da exigibilidade, é bom a gente usar a data da distribuição do processo, tá? Pode colocar essa data. Aqui, quando vocês forem colocar, vocês vão ver que eu deixo com esse risquinho para não preencher alguns campos quando tem 60 salários mínimos. Porque aqui é um montante, né? É um monte único. Então, a gente sempre vai colocar já no principal ali, no valor devido, no apurado. Cada planilha, cada uma dos cálculos vai ter um nome, essa coluna, mas sempre é só o principal. Aqui, não importa se você vai colocar ativo, inativo ou inativo com doença grave, tá? A dedução previdenciária no montante único sempre vai ser a dedução atual. No caso, hoje a gente está com um índice de 14,25, né? Esse percentual. Então, quando for montante único, independente da situação previdenciária daquele servidor, ele vai pagar 14,25. Aí você vai informar se ele teve abono ou não. E uma coisa que é importantíssima: quantos meses que tem dentro desses 60 salários? Vão ser 72 meses? Vão ser 60 meses? Vão ser 25 meses? Vai depender do que tinha, vai depender desse período aqui que você colocou, que cada processo vai ser um número, né? Isso aqui não é um valor fixo, nem esse período aqui, nem essa quantidade de meses aqui, tá? Tem um vídeo que eu gravei, que eu mandei só no grupo, gravei do celular mesmo, que tá lá no grupo, falando sobre os 60 salários mínimos, e futuramente eu vou gravar um para colocar fixo no YouTube, né, para a gente ter um lugar fixo para acessar sempre que precisar, explicando de novo sobre essa questão dos 60 salários. Outra atualização também que eu fiz e não tive a oportunidade de gravar o vídeo para explicar é quando há renúncia para recebimento por meio de RPV. Então, aqui, quando vocês escolhem aqui, tem várias opções, né? Se a pessoa não falou sobre o assunto, se ela não renuncia, se ela vai querer receber o valor total, se o valor não ultrapassa e se sim, a pessoa renuncia para receber por meio de RPV. Quando vocês escolhem sim, aparece essa mensagem aí para vocês, né? Abra a chave e preencha os campos da renúncia. Se isso não aparece para vocês, gente, provavelmente é porque vocês estão usando uma versão desatualizada do LibreOffice. E eu preciso que vocês tenham uma versão pelo menos 7. Pelo menos 7. Quanto mais atualizado tiver seu LibreOffice,
melhor você vai aproveitar as planilhas. Se você tiver uma versão menor do que 7, você não vai conseguir ver tudo que eu coloco nas planilhas. Às vezes isso vai prejudicar seu cálculo, tá? Que às vezes eu coloco uma coisa lá que vai facilitar a sua vida e você não está vendo ou não está funcionando porque você está usando uma versão desatualizada. E é muito rapidinho para atualizar. Se vocês estão com o computador do fórum ou se quer ajuda, liga lá na TI. Eles atualizam na hora para vocês, não leva 10 minutos, tá? Ou se você quiser atualizar, se você não tiver com o computador do fórum, né, se for um computador particular, você vem aqui nessa bolinha, ó, e vai aparecer essa mensagem. Todo o LibreOffice tem, ó, uma atualização está disponível. Você clica aqui e se o seu computador não for do fórum, você vai conseguir fazer o download da atualização, tá? Agora, se o seu computador estiver ligado na rede do TJ, você vai precisar que a TI faça isso para você. Você não vai conseguir fazer sozinho, mas é muito rápido. Ok, então, todos com o LibreOffice atualizado, vamos resolver essa questão aqui. Aí vai aparecer essa mensagem. Abra a chave e preencha os campos de renúncia para o RPV. Cadê a chave? Quando eu falo chave, gente, são esses mais e menos que fica aparecendo aqui na lateral aqui da página, tá? Então, abrir a chave é só abrir isso aqui, esse maisinho. Aí vai aparecer. Demonstrativo após a renúncia. Qual que é o valor do RPV? O valor do RPV, gente, é um valor fixo. Se é estado de Goiás, 20 salários mínimos. Se é município de Goiânia, 30 salários mínimos. Cada ente público, cada unidade, na verdade, da federação tem uma lei. Se ele não tiver nenhuma lei, vai seguir o que está na Constituição, tá? Que é o caso do município. Ele não tem uma lei própria para a questão do RPV, então ele segue o que está na Constituição. O estado tem uma lei própria, por isso que ele paga menos que o município. Ele paga só 20. Então, se o salário, a gente sempre vai usar o salário mínimo da época. Hoje o salário mínimo está 1.212, né? É o salário mínimo da época atual, tá? Então, 1.212 vezes 20, porque essa planilha aqui é do estado. Ah, tá, uma coisa também, uma dica. Quando a planilha está bloqueada, não aperta Enter, aperta Tab, que aí ela não fica pulando para cima e para baixo, tá? 20 salários mínimos vai dar 24.240. Aí ele vai fazer a dedução previdenciária. Outra coisa, gente, a dedução previdenciária, quando há renúncia, ela é feita em montante único, tá? Por isso que ela nem te pergunta aqui se isso é ativo ou inativo. Porque quando o valor é um montante único, não dá para fazer a separação, tá? Do período ativo e do período inativo. Então, a dedução previdenciária ela é feita pelo valor atual, pelo 14,25%. Então, pronto. Aí você escolhe aqui se a pessoa tem imposto de renda, se incide imposto de renda ou não. Ele vai calcular, se for o caso, ele vai calcular a base, é que ele não calculou porque eu não lancei nada na planilha. E vai calcular a dedução do imposto de renda. Você vai ter que informar de novo os honorários, tá? Porque ele não vai utilizar o que você puxou lá de cima, porque vai mudar. Então, você escolhe aqui a questão dos honorários e ele vai fazer o valor líquido após a renúncia. Quando a pessoa renuncia, ela abre mão de receber esse valor aqui para receber esse valor aqui, tá? E se o advogado pedir honorário contratual, o destaque dos honorários dele vai ser sobre este valor aqui, tá? Após a renúncia. Por quê? Porque o honorário contratual, ele está vinculado ao valor que a pessoa vai receber. É um destacamento. Se eu vou receber 10 e o meu advogado pediu 20%, então eu não vou receber mais 10, eu vou receber 8 e o meu advogado vai receber 2, tá? Porém, se a gente está falando do honorário sucumbencial, o honorário de sucumbência ele é uma verba independente, tá? Ele não tem vínculo com o valor principal que a pessoa vai receber. Inclusive, ele é somado. Então, se você pega um processo que a pessoa vai receber 10 e o advogado vai receber 20% de honorário de sucumbência,
a pessoa, o requerente, vai continuar recebendo 10, porém o advogado vai receber 2 de honorário de sucumbência, tá? Então, o honorário contratual, ele destaca, ele subtrai do valor principal. O honorário sucumbencial, ele não tem vínculo com o valor principal. Se pudesse somar, a gente somaria, mas nem somar não soma, porque o honorário de sucumbência, ele é próprio do advogado, tá? Ele não tem relação, ele não guarda relação com o valor da condenação, tá bom? Então, é assim, gente, que preenche essa parte do RPV. É bem simples, não tem segredo, não. E não precisa preocupar com a parte de honorário aqui embaixo, porque quando você escolhe a opção sim, aqui já arruma sozinho, tá? Se eu colocar aqui não, ó, ele vai puxar o de cima. Se eu colocar sim, ele vai puxar o de baixo, certo? Então, aqui arruma sozinho. Você só informa aqui de novo os 10%, se for o caso. Aliás, nem precisa, que está bloqueado. Depois eu vou mudar. Então, é isso. E agora eu vou falar de uma última coisa que eu vou acrescentar nas próximas planilhas, mas que já tem em algumas, que é a questão da amortização. Em todas as nossas planilhas tem essa coluna, uma coluna chamada amortização, né? Essa coluna nossa, gente, alguns colegas já me relataram que ela dá um erro dependendo de como foi feita a amortização. Então, por esse motivo, eu estou trocando, tá? Em todas as planilhas. Em breve vai estar em todas. Não vai ter mais aquela coluna amortização. Ela vai servir só para diferenças recebidas em folha. E a amortização, ela vai ser colocada no espaço à parte. Vai vir esse campo aqui, ó. Caso existam amortizações, valores pagos administrativamente ou no curso do processo, abra a chave lateral e preencha os campos. Vai funcionar do mesmo jeito que a questão do RPV aqui. Vocês vão abrir a chavinha só se tiver amortizações. E vão informar o valor que a pessoa recebeu de amortização, a dedução previdenciária que foi retida lá na folha de pagamento, tá? O que ele já pagou. O imposto de renda que foi retido, o valor que ele recebeu atualizado, a planilha vai fazer. A dedução previdenciária atualizada também ela vai fazer e o imposto de renda atualizado ela vai fazer. A quantidade de meses pagos, vocês vão ter que informar, tá? Sobre quais meses ela está se referindo. É importante informar isso aqui pela questão do imposto de renda, tá? Como eu disse, ainda não está disponível, mas vai estar em breve, tá bom? E aí é bom que vocês já saibam mexer nisso aqui. Aí vai ter aquelas mesmas perguntinhas, assim, se de imposto de renda, vai ter tudo igualzinho para o restante do cálculo, tá? A questão da amortização é só isso aqui, vocês vão informar. Se tiver mais do que essa quantidade de amortizações que eu vou disponibilizar nas planilhas, a gente vai ter que desbloquear e inserir linhas, tá? Mas eu vou deixar só 3, porque em 99% dos casos nunca vai passar disso, tá? Pra gente não ficar sobrecarregando muito, pesando muito a planilha. Não usou? Fecha. Essas chavezinhas aqui, gente, elas estão aqui para isso. Não usei, não vou usar? Fecha. Não deixa aqui, para não ficar aquela tanto de coisa na planilha, tá bom? Mais uma dica, pessoal. Às vezes a gente vai responder impugnação e o pessoal nem olha no primeiro cálculo o que está em lá fundamentado. Quando vocês forem responder impugnação, dá uma olhada aqui na fundamentação que a gente já pôs na planilha. Às vezes a resposta do que você precisa já está aqui, tá bom? Por último, para encerrar, eu vou ensinar para vocês como que a gente salva essa planilha, porque eu vi que tem muita gente que está usando esse botão aqui do PDF e a gente não pode de jeito nenhum, em hipótese alguma, gente, usar esse botão aqui. Porque quando a gente usa, você coloca todas as planilhas que tem aqui dentro. É muita planilha, muita informação inclusive que as partes não poderiam ver, igual aquelas listas que a gente utiliza do que é base, o que não é base para gratificação natalina, o que é base, o que não é base para o FGTS. Aquilo lá não pode cair em mãos
de advogado cair em mãos de ninguém, porque aquilo lá é a gente dar um tiro no próprio pé, tá? Principalmente a de 13º, as outras até que não, mas a de 13º, gente, do Estado, é uma questão muito confusa. Aquilo lá foi feito, é um trabalho artesanal, então assim, não é uma coisa que a gente possa passar para o advogado, tá? Porque ele pode usar aquilo lá de má fé, por assim dizer. Então, não pode, gente. A gente não pode de jeito nenhum. É totalmente proibido utilizar esse botão. Inclusive, se eu achar um jeito, eu vou bloquear esse botão aqui para a gente não usar ele, tá? Como que a gente tem que fazer essa impressão da planilha? Vocês vão aqui nessa lupinha para você ver se está tudo certinho a sua planilha, se ela está saindo dentro dos campos. Se ela estiver saindo tudo bonitinho, você vai apertar o botão do seu teclado, Ctrl e P. Quando você apertar, vai apertar os dois ao mesmo tempo, vai aparecer isso aqui. E aí você vai procurar essa impressora, Print PDF, tá? Ou alguma coisa que esteja escrito PDF aí que apareça no seu, mas geralmente aparece isso aqui, tá? E pronto, você não precisa mexer em nada dessas configurações aqui. Escolher o Print PDF e imprimir. Vai aparecer essa telinha aqui, que é aquela mesma de salvar. Você escolhe onde você vai salvar e coloca lá o nome que você quiser e salva, tá? Essa é a forma correta de gerar o PDF. Gente, por favor, não usem esse botão aqui, que isso aqui dá muita dor de cabeça pra gente depois, tá bom? Faz dessa forma que vai ser melhor. Então é isso. Qualquer dúvida a gente vai conversando no grupo. Mais pra frente eu vou gravar outros vídeos para outras atualizações. Mas por enquanto o que eu precisava passar para vocês era isso.